A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Capítulo: Profecias e Paredes de Luz. Autor: João Santos. Um desavisado, passando de ônibus pela Avenida Antônio Carlos, em BH, pode ser levado a crer que é apenas aquela frágil cerquinha de arame que separa o campus da Universidade Federal de Minas Gerais e a rua. Mas a verdade é que as barreiras que separam a UFMG, tomando-a como exemplo de toda uma realidade acadêmica, e a sociedade, em seu sentido mais amplo e irrestrito, são muros. Muros sólidos e dificilmente transponíveis, não muros de tijolos, mas muros metafísicos, históricos e sociais. E merecem muitos aplausos os esforços para demolir esses muros, de dentro para fora e de fora para dentro, no intuito de integrar, de fato, a academia e o popular. O Mulheres Míticas é um coletivo nascido dentro da universidade. Não é por acaso que seu primeiro trabalho, Clamor, Mais e Se Eva Não Tivesse Dentes, seja fruto dos TCCs de Felipe Cordeiro, Jéssica Ribas e Luísa Lagoeiro. À parte das diferenças entre as cenas distintas que compõem este espetáculo, já reveladas desde seu nome, interessa mais notar suas semelhanças. A mais óbvia é, claro, a direção de Sara Rojo, essa grande artista formadora, que, somando seu nome ao dos seus alunos na constituição do grupo, conferiu ao Mulheres Míticas o estandarte de herdeiro de uma tradição que ela já vem construindo há mais de 2 décadas nas artes cênicas mineiras. Se existe alguém que encarna perfeitamente o diálogo entre a academia e a produção artística, este alguém é Sara Rojo. Uma das fundadoras do curso de Artes Cênicas da UFMG, Sara também se tornou impulsionadora dos estudos sobre a dramaturgia e a literatura latino-americanas na pós-graduação da Faculdade de Letras e, por mais de 2 décadas à frente do grupo Mayombe, ajudou a formar artistas que depois fundariam coletivos como o 4Lo5, o Espanca e a Primeira Campainha, entre outros. Pensar a comunicação do Mulheres Míticas é perceber, desde seu surgimento, uma qualidade fundamental que o coletivo carrega em suas éticas, estéticas e poéticas: o domínio de linguagens contemporâneas, nem sempre simples e, geralmente, aliás, bastante sofisticadas, mas mantendo-se distante de discursos herméticos. O Mulheres Míticas não nega seus laços com a universidade, mas exerce um orgulhoso vínculo expansivo, criando pontes, alimentando-se do mundo e, pelo mundo, deixando-se devorar. Detentores daquela boa dose de vaidade, tão salutar aos artistas, o grupo quer ser visto, quer ser ouvido, e não só por iniciados. O teatro do Mulheres Míticas não se baseia em códigos indecifráveis, não busca sem propósito negar narrativas e muito menos agredir os iletrados naquilo que se entende equivocadamente como contemporâneo. Com arrojo e seriedade, este é um teatro que provoca, sem deixar de dialogar. Tudo isso que eu digo está estreitamente relacionado à divulgação, e acho que pode ser melhor compreendido através de alguns exemplos. Em 2016, comecei efetivamente minha parceria com Mulheres Míticas. Foi quando o coletivo passou a trabalhar no processo de seu segundo espetáculo, o primeiro realizado já enquanto um grupo constituído, O Deserto. De início, vale sublinhar ser este trabalho uma adaptação de um romance,
algo que em si já trai algumas lógicas rasas atualmente ainda em voga. El Desierto, do chileno Carlos Franz, foi apresentado ao grupo por Sara Rojo, após pesquisa por autores chilenos cuja produção dialogasse de alguma forma com a realidade brasileira. Este processo foi predominantemente desenvolvido em um espaço da Universidade Federal, o Centro Cultural UFMG, e precedido por um ciclo de palestras e debates que destrinchavam conceitos e referências do livro, da política, da história e da cultura, tanto chilenas quanto brasileiras. Seria mentira dizer que este tipo de compartilhamento de processos é algo muito original. O que foi e é original no Mulheres Míticas é esse desejo sincero pela troca, as escutas atentas e os lápis nervosos nos cadernos, anotando tudo que os colegas convidados tinham a dizer. Em suma, falamos aqui de um grupo de CDFs. Irmanando Brasil e Chile ao transformar o desierto em deserto, nos é permitido, além do reconhecimento no outro, o reconhecimento enquanto o outro e a ampliação do próprio entendimento que fazemos de nós mesmos. Gestado em um centro cultural universitário, o deserto finalmente nasceu em um outro centro cultural, desta vez de uma grande instituição financeira na zona sul de Belo Horizonte. E foi pelos centros culturais da Prefeitura de BH, posteriormente, que o espetáculo pôde circular por bairros descentralizados da capital mineira. Todo esse trânsito entre meios e públicos muito distintos acontece de maneira absolutamente orgânica e revela algo precioso nesse ainda jovem coletivo. Se todos os espaços podem receber os trabalhos deste grupo, todas as mídias devem ser perseguidas na comunicação, irrestritamente. Talvez tenha sido o inconsciente que levou ao trabalho seguinte do Mulheres Míticas a própria reflexão sobre o ensino e a formação. Afinal, a adaptação de Classe, de Guilherme Calderón, trata não só da história recente chilena, mas de conflitos geracionais e de uma tensa relação entre professor e aluna, que reflete, talvez, a própria transformação dos agentes políticos na atualidade. Uma vez eu ouvi Caetano Veloso falar em uma entrevista que o futuro não é completamente desconhecido, porque ele já se apresenta no presente como uma série de possibilidades. E eu me lembro, durante um ensaio de classe no mesmo Centro Cultural UFMG, ouvir a Sara Rojo falar, ainda com muitas dúvidas, sobre por que montar precisamente aquele texto de Calderón. Eu lembro das relações, então, criadas entre o movimento estudantil chileno de 2006 com as passeatas brasileiras de 2013, além das ocupações secundaristas de 2016. Mas ainda não era claro para Sara nem para o grupo que classe foi sim uma profecia, pois menos de um ano depois da estreia explodiam movimentos estudantis no Chile, ainda hoje em plena ebulição, clamando por mudanças profundas no país, especialmente relacionadas à educação. Todas as colaborações que eu fiz com o grupo Mulheres Míticas, na divulgação de suas estreias e de suas temporadas, foram parcerias diretas com os artistas. E isso deveria ser lógico. O teatro em si já é comunicação. Esse teatro, pelo menos, é. Para quem quer crer nos bons mitos, entre a universidade e a rua, e entre os teatros e o povo, existem sólidas paredes invisíveis. Mas o Mulheres Míticas faz pesquisa efetivamente enquanto teatro, não havendo diferença na ordem dos fatores. O teatro é aula, a aula é teatro, o processo é fim e é meio. E quem dera,
todas as salas de aula tivessem as paredes luminosas da classe do Mulheres Míticas. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.